Leitura do livro de Números, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books no Brasil. Números, capítulo 9. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus ritos e segundo todas as suas cerimônias, a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, e vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E esses homens disseram-lhe: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto. Por que somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel? E Moisés lhes disse: esperai e ouvirei o que o Senhor ordenar a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um homem morto, ou se achar em viagem, longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 14º dia, no segundo mês, à tarde, a celebrarão e a comerão com pães ázimos e ervas amargas. Nada deixarão dela até a manhã seguinte e não lhe quebrarão nenhum osso. Segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando, e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada de seu povo, porque não ofereceu a Páscoa ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós que nascestes na terra e também para o estrangeiro. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas e, segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou à noite, eles viajavam. Ou fosse 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas e, segundo a ordem do Senhor, viajavam. Eles cumpriam o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Números capítulo 10.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, em uma peça inteira as farás, para que possas usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando eles tocarem as 2 trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti, junto à porta do tabernáculo da congregação. Mas quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel, se congregarão a ti. Quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Quando soar um segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul iniciarão sua viagem. Eles soarão um alarme para suas viagens. Mas quando for juntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocaram as trombetas, e elas serão para vós como um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. Se sairdes a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime, então tocareis um alarme com as trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor, vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. Também no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas viagens, e a nuvem parou no deserto de Parã. E eles partiram, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre a tropa estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. E o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. E partiu a bandeira do acampamento de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército das tribos dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Elisaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantavam o tabernáculo enquanto estes vinham. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. E Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Estamos em viagem para aquele lugar de que o Senhor disse: Eu o darei a vós, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe respondeu: Não irei, mas irei à minha terra e para meus parentes. E ele disse: Eu te peço, não nos deixes, porque sabes que nós vamos acampar no deserto e pode ser nossos olhos. E se vieres conosco, e quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, também te faremos bem.
E eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias. E a arca do pacto do Senhor ia à frente deles, para lhes buscar o lugar para descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento. E quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, que se dissipem os teus inimigos e que os que te odeiam fujam de diante de ti. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números capítulo 11. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu isto. E a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos poróis, e as cebolas, e os alhos. Mas agora nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos, o esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas, e fazia bolos deles, e o seu sabor era como do azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento, à noite, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste a teu povo, e por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo esse povo? Fui eu que o gerei para que me dissesses: Leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada à terra que juraste aos seus pais. De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: Dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço: mata-me se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. E o Senhor disse a Moisés: Reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo. E eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles. E eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leves sozinho. E dize ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante 1 mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: O povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé, e disseste: Eu lhes darei carne para que possa comer 1 mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés:
Terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem e falou, e tirou do espírito que estava sobre ele, e deu aos 70 anciãos, e sucedeu que, quando repousou sobre eles o espírito, eles profetizavam e não cessavam. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento. Um deles se chamava Eldade, e outro Medade. E pousou sobre eles o espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Então veio um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado e estavam um dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento. E era 2 côvados de altura sobre a terra. E o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e recolheu as cordonizes. Aquele que colhera menos, colhera 10 hómeres, e as espalharam ao redor do acampamento. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. E deu àquele lugar o nome de Quibrote Ataavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Ataavá, o povo viajou para Azerote e ficou em Azerote. Números capítulo 12. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram, terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam, Vós 3, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse, Ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor, então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés, Ai, meu Senhor, eu te peço, não ponhas sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Eu te peço, ó Deus, cura-a agora. E o Senhor disse a Moisés, Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso, que
que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu até que recolhessem novamente a Miriam. Depois o povo partiu de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books no Brasil. Hoje completamos mais um dia da leitura programada no nosso plano. Obrigada por me fazer companhia. A cada dia vamos aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. E você pode incentivar uma pessoa a fazer o mesmo que você. Sabe como? Compartilhando esse áudio com ela. Eu aproveito para pedir o seu like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e sempre.